Irmãos, a gente hoje vai para metade final da nossa série de reflexões, né? Simples. E, na verdade, eu e o reverendo Silas, nós combinamos, então ele já leu o texto da reflexão de hoje, mas nós vamos voltar a esse salmo, salmo de número 32. Abra lá comigo sua Bíblia, no salmo de número 32. Amém? Sempre tem uma misericórdia. Vamos lá? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Vamos ler todos juntos os versículos de 8 a 10, vamos lá? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho em que deves seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade. Ela é a verdade a respeito de quem nós somos. Ela é a verdade a respeito de quem o Senhor é. Quando ela fala sobre nós, ela fala com autoridade, ela fala com poder, ela fala com verdade. Quando ela fala sobre o Senhor, ela fala com poder, com graça, com maravilha. Obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que nessa hora o Espírito Santo está começando a girar as engrenagens de cada coração aqui, por esse milagre poderoso que é a proclamação da Tua Palavra. Não tem a ver com a nossa capacidade retórica, não é a vida do pregador, nem a exegese, mas a vida do Espírito que está fluindo agora na nossa comunidade. Esse agir santo que faz com que tudo aqui seja santo e sagrado, que faz com que esse templo feito de mãos humanas, de tijolos assentados, que nada valem ou pouco valem, seja agora a terra sagrada na qual a sua vontade é implantada no nosso coração. Espírito Santo de Deus trabalha com liberdade aqui nesse lugar em nome de Jesus. Quebranta os corações, move as nossas entranhas, fala conosco, nos aconselha, nos admoesta, é a tua promessa, é a tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já teve a impressão, a sensação de que acordou de um naufrágio. É aquele momento da vida em que você acorda, olha para o lado e vê muitos destroços do casamento, destroços nas relações familiares. Você vê pedaços e lascas de relações, você vê pedaços e lascas de sonhos, você vê uma série de coisas quebradas, fora do lugar, mas de alguma maneira misteriosa, não sabe como chegou ali. Não sabe como chegou ali. É aquele dia em que nós olhamos no espelho e falamos: caramba, como eu cheguei aqui? O que aconteceu? O que deu errado?
Chesterton, filósofo, teólogo, escritor inglês, ele sempre recorria à imagem do naufrágio cósmico para falar sobre essa sensação que nós todos temos de estarmos perdidos, tipo como se eu acordasse de um naufrágio com amnésia e dissesse assim, o que aconteceu, né? Tipo, alguém me atropelou, algum carro passou por cima de mim, mas o que aconteceu? E nós, às vezes, não sabemos dizer. O fato é que muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós não conseguimos emendar, nós não conseguimos costurar uma relação de efeito e causa com as nossas escolhas e aquilo que nós estamos sofrendo naquele exato momento. Às vezes a gente acorda e fala assim, caramba, o que foi que aconteceu? Mas nós não vemos que nós chegamos naquele lugar, naquele momento, naquela hora, que aquele quadro que está estabelecido é resultado de uma série de escolhas que nós mesmos fomos fazendo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, acumulando uma série de escolhas que nos levou até ali. Dan Gilbert explica numa palestra no TED como decisões equivocadas, como escolhas mal feitas de um jovem de 20 anos tornam a experiência daquela mesma pessoa aos 40 uma experiência repleta de miséria e sofrimento. Muitos de nós nos casamos entre os 20 e os 25 anos para descobrir que somos profundamente infelizes naquela relação aos 40 e 50. Muitos de nós escolhemos uma profissão nessa mesma faixa de idade e descobrimos a infelicidade lá na frente. Muitos de nós tomamos várias escolhas profissionais, pessoais, relacionais, entre os 20 e 25 anos, que afetam a nossa história como um todo. Aí, de repente, aquele adulto com 50 anos acorda e vê-se infeliz, e vê-se como uma vítima do destino, mas não consegue emendar o fio que o leva até as suas próprias escolhas. A gente conversou no primeiro passo sobre esclarecer. Esclarecer é o que está errado, o que não está ok. É aquele passo corajoso que todo alcoólico anônimo enfrenta na primeira reunião do AA. Nós temos que admitir o problema. Antes da admissão do problema não existe nada a ser feito. Não existe tratamento, não existe nenhuma ajuda que seja viável. Mas nós temos que admitir o problema. Primeiro passo. Segundo passo, centralizar, levar tudo ao Senhor, buscar o Senhor. Antes da gente tentar consertar as coisas, talvez causando mais estrago ainda, ir até o Senhor. Por quê? Porque tudo isso aconteceu, porque o Senhor foi colocado em segundo lugar. O Senhor foi escanteado, Ele foi marginalizado. Então, o primeiro retorno, a primeira grande reforma, é uma reforma da nossa relação com Deus. Colocar Deus no centro, colocar Deus em primeiro lugar, dar a primazia a Ele, dar a prioridade a Ele, mas e depois? E na hora de colocar a mão na massa efetivamente? Se você está com a vida embaraçada, se você perdeu o fio da meada, se você está no meio de um monte de destroços e você não sabe o que fazer, não sabe como fazer, essa série é para você. Se o seu casamento não vai bem, você quer de fato alcançar aquilo tudo que Deus prometeu para você e você não sabe como fazer, essa série é para você. Se você está em crise vocacional, essa série é para você. Se você está numa crise pessoal existencial, essa série é para você. Se você é torcedor do Flamengo, nem essa série vai ajudar. O livro dos Salmos é um livro de orações. Os Salmos são orações, os Salmos são poesia. Dentro dos Salmos nós temos todo tipo de sentimento. João Calvino disse que os Salmos, eles são como uma galeria na qual estão expostos os sentimentos mais humanos, mais essenciais, como alegria, exultação, depressão e tristeza, agonia e angústia, ansiedade e medo, tudo está ali em forma de oração. Entretanto, é muito importante a gente entender que vários teólogos, estudiosos ao longo do tempo, eles se esforçaram para entender melhor esse inário de orações. Eles fizeram um trabalho, por exemplo, o Hermann Gunkel, que é um teólogo alemão, ele deu uma contribuição significativa tentando classificar os salmos, ajuntando-os por tipos: salmos de louvor, salmos de lamento, salmos de entronização, salmos messiânicos, salmos didáticos.
Quando nós lemos o Salmo 32, nós geralmente o lemos como um salmo de contrição, como seria o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de contrição. Se você está arrependido, se você está quebrantado porque fez alguma coisa que desagradou o Senhor e não sabe como colocar isso diante do Senhor em oração, não tem problema. Não deixe que a sua angústia o deixe paralisado. Pegue o Salmo 51, leia o Salmo de Davi, coma esse salmo, ore esse salmo, fale com o Senhor. Mas o Salmo 32, que também é de Davi, não é um salmo de contrição. Qual é o título do salmo? Ele é um salmo didático. Ele é um masquil. Ele é uma peça literária, poética, mas cuja principal intenção não é nos conduzir à contrição, é nos ensinar. Ele é um salmo cuja finalidade é ensinar. Ensinar o quê? Ensinar aquilo que está declarado como lição do dia, como tema da aula, no primeiro versículo. Bem-aventurado é o homem que foi perdoado pelo Senhor. Primeira bem-aventurança. Feliz é o homem em quem o Senhor não encontra iniquidade, que não vive segundo a hipocrisia. Então ele diz ali duas coisas que são coisas distintas. Primeira coisa, feliz é o homem que é perdoado. Primeiro tema do Salmo. Segundo tema do Salmo, feliz é o homem para quem o Senhor olha e já não vê pecado lá. Ele foi perdoado, primeira bem-aventurança, e no segundo momento ele aprendeu uma lição e não voltou para o pecado. Esses são os dois temas do Salmo. Esse homem, a gente vai descobrir ao longo do Salmo que ele é o mesmo homem. Ele foi perdoado e depois ele foi transformado. Mas o que tudo isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Quando a gente olha para a primeira parte do Salmo, a gente vai descobrir que a primeira parte do Salmo, ele vai mostrando o que significa esse negócio do perdão de Deus e como isso atua. Ele vai falar assim, cara, eu fiz umas escolhas muito equivocadas, muito ruins mesmo. E a minha primeira, digamos assim, meu primeiro impulso foi tentar maquilar a situação, negar os meus problemas e colocar uma peneira tapando o sol. E o que aconteceu? Na sequência dos dias, a culpa foi se acumulando dentro de mim. A vergonha foi se acumulando dentro de mim. E aquilo tudo não me fez bem, aquilo me fez mal. Eu fiquei caído, eu fiquei para baixo, eu fiquei mal, eu fiquei dark, eu fiquei numa bad. E o que aconteceu? O meu espírito foi definhando. Ele fala do estado da sua própria alma, debaixo de toda aquela culpa, como pintando um cenário de agreste. A minha alma se tornou como um campo na seca. Se tornou como a sequidão do estio, ou seja, quem já foi para Minas, no inverno, sabe que lá no sul de Minas, principalmente de onde eu sou, de maio até agosto, de abril até agosto, chove pouquíssimo. Então, o capim, ele fica ressecado, ele fica alvejado pelas geadas e ressecado de falta de chuva. É uma visão, assim, triste. A vaca olha para aquele capim e fala, caramba, vou ter que comer isso daqui hoje. É uma situação triste, não é uma cena bonita. Ele fala da sua própria alma nesses termos. Porque, verso 4, dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Você já fez alguma coisa da qual você se envergonhou tanto, mas tanto, que quando você acorda, a primeira coisa que você pensa é naquilo? E é ruim, né? Porque a gente fala, cara, se eu pudesse voltar atrás e não fazer aquilo, cara, como eu fui burro, como eu fui... A gente se condena, a gente se bate, a gente se chicoteia emocionalmente, por fim a gente se despreza, a gente chega na beira do fio da meada de se odiar. Mas todos nós sabemos qual é a sensação de ter feito algo vergonhoso, se envergonhar e se culpar, e quando tem uma nova oportunidade, fazer o quê? A mesma coisa. Talvez esse seja o quadro de culpa e de vergonha que mais nos assombra. É quando alguém tem uma compulsão por algum tipo de comportamento autodestrutivo que é mais forte do que ele. É como o cara que é viciado. Ele sabe que ele está se destruindo a família, destruindo a saúde, mas de alguma maneira misteriosa, diabólica até, ele não consegue parar. Ele não consegue parar. Todas as toneladas de culpa não são suficientes para transformar o trajeto da sua história. Ele se chibata, logo em seguida ele
vai de novo aonde ele sabe que os seus pés não deveriam ir. A grande questão é a seguinte: o salmista, ele usa 3 palavras para se referir ao seu pecado. Ele fala de pecado, ele fala de iniquidade, ele fala transgressão. Depois, na sequência do salmo, ele usa 3 palavras para confissão. Ele usa conhecer o meu pecado, torná-lo conhecido e confessar a ti o meu pecado. Ele usa 3 verbos para definir o pecado. Ele usa 3 verbos para falar da confissão. E então no versículo 7 em diante, na verdade no versículo 8, uma coisa muito esquisita acontece no salmo. Por quê? Nós temos aquilo que Karl Bosman chama aqui da inversão de vozes do salmo. Ou seja, o salmista está falando com Deus até o versículo 7. Mas no versículo 8, a voz do salmo muda, porque quem é que fala no versículo 8? Deus fala com o salmista. Ele está ali: Deus, eu confessei a ti e tal, não sei o que, e parará, e eu fui perdoado, eu estou feliz porque eu fui perdoado. Aí quando ele está celebrando o perdão de Deus, enquanto ora, Deus fala com ele. Deus diz o que ao salmista? Eu te ensinarei debaixo das minhas vistas, eu cuidarei de você, eu te aconselharei, eu vou te ensinar todos os dias, eu vou ser o seu conselheiro pessoal. Não seja como o cavalo, nem como a mula. A gente fala assim, mas que coisa esquisita, né? Não seja um cavalo, não seja uma mula. No original mula, né, do Almeida, aqui burro. Por que essas 2 imagens, do cavalo e do burro? Porque são ambas imagens de desobediência. O cavalo, porque ele dispara, e ele tem que ser dominado com freios, com rédeas. A mula, por quê, irmãos? Porque ela empaca. A gente tinha uma mula chamada Serena lá na roça. A Serena, rapaz, tinha que gradar ela desde as 5 horas da manhã até a hora que ela fosse trabalhar às 11. Fazer carinho, dar milho nela. No dia que ela ficava estressada, rapaz do céu, Serena dava um trabalho, rapaz. Então veja bem, o cavalo, ele deveria obedecer parando, mas ele continua. A mula deveria continuar indo, mas ela não sai do lugar. São exemplos de desobediência. Desobediência que vai além do que foi comandado. Desobediência que fica aquém do que foi comandado, mas ambos são desobediência. O que o salmista está falando para nós de uma maneira retórica, poética, bonita? Ele está falando que ser perdoado por Deus é muito maneiro, é muito legal, é top de linha. É muito gostoso. Quando a gente vai para a presença do Senhor, apresenta o nosso pecado, a gente fala: Deus, olha a minha vida. Deus fala: não, filho, eu te amo. Jesus morreu por você na cruz. Entre nós dois está tudo certo. Sua dívida foi paga. Seu débito é 0. Maneiro. Só que eu quero sair daquele local de oração e eu quero ter outra vida. Eu não quero voltar para o chiqueiro da onde Deus me tirou. Eu quero ir para um outro lugar. Eu quero viver novas escolhas. O que Deus está falando é: se você não viver novas escolhas, o que diz o outro versículo? Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando nós fazemos escolhas equivocadas, indo além, desobedecendo, ou ficando aquém, desobedecendo também, nós sofremos. O Salmo está fazendo uma relação forte entre as nossas más escolhas e o nosso sofrimento. Ele está dizendo: escolha mal e você sofrerá. Escolha mal e isso vai se voltar contra você. Escolha mal, repita as mesmas escolhas de sempre e isso será contra você. Eu já contei uma história aqui inclusive meu amigo Robson Branco adora, gosta muito. É a história de como o cavalo chegou na América do Norte. Ele foi trazido pelos colonizadores e o índio, que não conhecia o cavalo, começou a ter contato com o cavalo. E o que os índios fizeram? Eles viram que o processo de doma do cavalo, trazido pelo inglês, era um processo de imputar ao cavalo muito sofrimento, até que ele desistisse de resistir. Só que na visão do índio, isso enfraquecia a nobreza do cavalo e a beleza do cavalo. Todo mundo que já viu um processo de doma sabe como é. Você monta no cavalo, ele pinoteia, aí você deixa ele 4 dias sem comida.
Aí você monta de novo, ele ranheta e você deixa mais 4 dias sem comida. Aí você monta de novo, ele ranheta e você dá-lhe uma coça boa. Até que uma hora ele deixa de resistir, porque ou amansar ou morrer. Beleza. Como é que os índios faziam? Eles montavam dentro de um picadeiro um intrincado sistema de cordas. De maneira que quando o animal desse um coice, a corda que estava amarrada ao seu pé lhe desse um golpe no focinho. De tal maneira que quando ele pulasse, as cordas que estavam sobre o seu corpo o fizessem sofrer. Até que o cavalo entendesse que toda rebeldia implicaria em dor. Que toda desobediência implicaria em sofrimento. Até ele entender que ele era o causador da própria dor. E resolvesse se comportar melhor. Isso é interessante por quê? Porque muitos de nós não gostamos de pensar no quanto nós somos responsáveis pelo sofrimento que nós temos na vida. Nós gostamos da posição da vítima, onde eu sou o coitado, o mundo é mau, as pessoas são más, todos são más, mas eu sou uma vítima do sistema. Dor e sofrimento caíram sobre mim, as pessoas não me compreendem, meu marido é sempre assim, minha esposa nunca muda, os meus filhos não são gratos, e nós começamos a entabular uma série de expressões que mostram que o mundo está contra nós. Nós somos coitados, nós somos flagelados, nós somos desafortunados, nós somos um Charles Dickens brasileiro. A má sorte caiu sobre nós, apesar dos nossos melhores esforços. Veja bem, eu sei que tragédias acontecem, eu sei que muitas vezes nós somos injustiçados, eu sei que muitas vezes a gente faz boas escolhas, mas ainda assim recebe traição, ingratidão, facada nas costas e tudo aquilo que a vida já nos ensinou de bastante. Mas o fato é que muitas vezes nós experimentamos sofrimento que nós mesmos plantamos contra nós. Nós fizemos más escolhas e agora elas estão voltando contra nós. Uma vez o Dr. Carlos Magno, que era ateísta, ferrenho, médico lá de Itajubá, ele começou a vir à igreja, se assentava no primeiro banco, cruzava os 2 braços assim, com aquela cara de que eu não estou acreditando em nada do que você diz para mim, mas uns meses depois ele professou a fé em Cristo. Quando a gente estava um dia num PG, eu fui na casa dele e eu perguntei assim, doutor, o que aconteceu? Qual foi o start da sua conversão? Ele falou, rapaz, eu era ateu, sempre fui. Quando eu fui para a escola de medicina, o meu ateísmo ganhou corpo, ganhou volume, ganhou conceito. E aí então eu falei, cara, Deus não existe. É a ciência, é a medicina, é isso aí. Até um dia em que eu recebi, lá em Paraisópolis, uma velha que tinha vindo de São Paulo para fazer cuidados paliativos com câncer no pulmão. Tudo já tinha sido feito. Ela já tinha sido tratada nos melhores hospitais, ela veio para morrer. Ela chegou numa maca pesando 30 quilos. E ela falou assim, doutor, Jesus vai me curar. Ele falou que ele ria toda vez que ele via ela, porque toda vez que ele ia ministrar morfina e cuidados, ela falava que Jesus ia curá-la. O que foi surreal é que ela passou uma semana, que era o prazo dela morrer, ela não morreu. Passou 2 semanas, ela não morreu. 3 semanas, ela ganhou 1 quilo. 4 semanas, ela ganhou outro. Passou 4 meses, ela estava de pé, reabilitada. Aí eu falei assim, isso foi impressionante, né, doutor? Ele falou assim, não, 2 coisas me impressionaram muito. Eu falei o quê? A cura dela, que me convenceu de que Deus existe. E a segunda coisa? A segunda coisa é do pecado humano, porque ela voltou a fumar. Ela que tinha contraído o câncer por ser fumante de muitos anos, voltou a fumar. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós pedimos milagres para Deus, intervenções na nossa crise. Mas essas intervenções na nossa crise não trarão transformação profunda se Deus não intervir, na verdade, nos nossos padrões de escolha, no nosso caráter, na maneira como nós vivemos. Por quê? Porque muitas vezes Deus nos tira de um buraco existencial. Deus nos tira de lá. Você já esteve aflito? Falou, Senhor, me socorre. Socorre o meu casamento, socorre a minha vida, faz alguma coisa por mim, estende a mão. E Deus o fez. Mas passados alguns dias ou meses, nós voltamos para o mesmo buraco. Irmãos, bem-aventurado o homem que é perdoado por Deus e que é transformado por Ele. Não seja como o cavalo, não seja como a mula. Aprenda a obedecer ao Eterno. Faça novas escolhas. Faça novas escolhas, novos caminhos.
Quando nós fazemos caminhos antigos, eles nos levam aonde? Nos lugares antigos. Nós queremos que Deus conserte a bagunça que nós fazemos, nós não queremos que Deus conserte a bagunça que nós somos. Irmãos, todos nós temos escolhas. Alguém dirá assim: pastor, você não conhece o meu contexto, você não vive meu casamento, você não sabe que eu não tenho escolha. Eu não tenho escolha. Na maioria das vezes em que nós preservamos escolhas ruins, hábitos ruins, autodestrutivos, destrutivos para nós, para o nosso casamento, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, nós repetimos o mantra de que não há escolha. Tudo bem, para você é uma citação de Viktor Frankl, que foi médico que se negou a exterminar os seus pacientes psiquiátricos, né? Um dado que talvez escape a alguns, é que o nazismo não estava só interessado no extermínio dos judeus, mas estava interessado no extermínio de judeus, homossexuais e pessoas que tivessem qualquer tipo de dificuldade mental. Então, os sanatórios foram esvaziados. E Viktor Frankl foi, digamos assim, acessado por uma equipe que desejava matar os seus pacientes, levá-los para um campo de concentração. E ele se negou a cooperar com isso. E então foi levado para o campo de concentração junto. E ele escreve assim, após ter sobrevivido: nós, que vivemos nos campos de concentração, podemos lembrar dos homens que percorriam os alojamentos confortando os outros, dando-lhes o seu último pedaço de pão antes de morrer. Eles podem ter sido poucos em número, mas ofereceram a prova necessária de que se pode tirar tudo de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas, a capacidade de escolher a sua atitude em um dado conjunto de circunstâncias, escolher a sua maneira. E houve sempre escolhas a fazer, todo dia, toda hora, oferecia uma oportunidade de tomar uma decisão que determinava se você se submeteria ou não aos poderes que ameaçavam roubar seu próprio eu, sua liberdade interior, que determinava se você se tornaria ou não um joguete das circunstâncias. O que Viktor Frankl descobriu? Que mesmo aquelas pessoas que estavam no campo de concentração escolhiam ser generosas, escolhiam ajudar os outros, escolhiam tirar a própria roupa para socorrer alguém que estava com hipotermia, escolhiam dar a própria comida, escolhiam. Alguém talvez diria: não, eu estou aqui no campo de concentração, a minha comida é minha, a minha roupa é minha, eu já estou desgraçado demais. Mas alguns deles escolhiam. Eu duvido que você esteja pior do que alguém que estava no campo de concentração. Se a gente tiver um pingo de brio, nós diremos que nós estamos numa situação mais favorável do que aquelas pessoas. Então você tem escolha. Eu tenho escolha. Todo dia que nasce é um dia que abre para mim um leque de escolhas. Eu posso fazer escolhas antigas e isso vai me levar aos mesmos caminhos de sempre. Mas Deus está me chamando para fazer escolhas novas. Escolhas novas. O salmista diz assim, versículo 8: eu o instruirei, o ensinarei, eu o aconselharei. Cada um desses três verbos dá uma perspectiva. Eu o instruirei. Instrução, informação, aprendizado, informações que transformam a nossa maneira de ver o mundo, os outros e a mim mesmo. Eu o ensinarei. É quando Deus está ali do lado, me ajudando a fazer o que eu não consigo. Eu já repeti do púlpito um zilhão de vezes. Deus nunca diz vai. Deus sempre diz o que, igreja? Vamos. É quando Ele pega na minha mão e fala: cara, vamos junto, vamos fazer isso daqui, eu estou do seu lado, não tenha medo, diz Ele a Josué, não tenha medo, diz Ele a Jeremias, eu estou contigo, diz o Senhor, Ele diz a Isaías. Eu o instruirei, eu o ensinarei, eu o aconselharei. Aconselhar é um verbo típico de conselhos que os conselheiros davam ao rei. É quando o rei estava para tomar uma decisão. Ele tinha várias opções e ele não sabia o que fazer. Mas ele levava aquela questão a Deus e Deus o aconselhava. Deus falava: vai por aqui que aqui é bom. Não vai por aqui não, aqui não vai dar certo. É aquela sensação que você já teve diante de várias circunstâncias da vida, de parar indeciso e você sentir uma voz interior, o Espírito Santo lá dentro falando assim: cara, vai por aqui,
vai por aqui, soprando no seu ouvido, te dando convicção, te dando esperança. Ou seja, Deus promete estar com você, querido, no processo de mudança. A cada dia, quando você acorda, Deus está prometendo para você presença, instrução, conselho, sabedoria. Se nós temos ouvidos para ouvir o que o Espírito diz a nós, nós estamos sendo todo dia aconselhados pelo melhor conselheiro que existe, pelo melhor terapeuta que existe, pelo melhor coach que existe, pelo melhor conselheiro do mundo, o Deus que criou você e a mim. A grande pergunta que o Salmo 32 está colocando diante de mim é: ouviremos nós ou não? Ouviremos nós ou não? Para a gente terminar, pense um pouco em como está a sua vida. E pense em como sua vida chegou até aí. Agora pergunte-se, aonde você quer chegar daqui a 20 anos? Quando a gente conversa sobre isso no gabinete, as respostas são todas iguais. Ah, pastor, eu quero ter uma boa família, quero ter um casamento sólido, eu quero ser um bom exemplo dos meus filhos, eu quero ser um bom exemplo do meu cônjuge, eu quero ser um bom exemplo do meu trabalho, eu quero ser atuante na minha comunidade local, eu quero ser uma pessoa que faz o bem, que ajuda o mundo a ser um lugar um pouco menos cruel. Beleza, cara. Beleza. Só que são as suas escolhas do dia a dia que vão dizer se você vai chegar lá ou não. Se você disser assim, cara, eu quero ser o maior guitarrista do mundo em 5 anos. Aí eu vou fazer algumas perguntas para você. Beleza, você já comprou sua guitarra? Você já se matriculou na aula de guitarra? Você está praticando em cima da sua guitarra escala e arpejo todo dia, 6 horas por dia, que é o que os campeões fazem? Se você disser sim, quer dizer que você está fazendo escolhas que estão alinhadas com onde você quer chegar. Se você responder não, quer dizer que você tem uma ideia, tem um sonho, mas ainda não tem um plano concreto de escolhas para chegar aonde você quer chegar. A pergunta é, aonde você quer chegar? E quem pode te aconselhar pelo caminho? A Bíblia diz que a santidade de vida, ela é trabalhada numa dinâmica que Paulo disse assim: portanto, mortificai a carne, suas paixões, Gálatas, e não vivereis as concupiscências da carne, mas vivificai o Espírito de Deus em vós, para que todo o fruto do Espírito seja abundante na vida de vocês. Ele disse que a gente tem que fazer 2 coisas: mortificar velhas escolhas e vivificar novas escolhas. O que isso quer dizer para nós na prática? Na prática quer dizer que a gente tem que todo dia, arrancar uma erva daninha do nosso jardim. Desalojar com insistência hábitos que nos foram inculcados pelos nossos pais. Por exemplo, os negativos. O hábito da crítica, o hábito da insatisfação, o hábito de focar no problema, o hábito da negatividade. Essas escolhas que nos levam sempre no mesmo lugar. E vivificar, implantar, plantar novos hábitos. Querido, essa semana, como exercício, você pode pegar uma folha e dividir ela no meio. Colocar assim, escolhas que eu não quero mais fazer. De outro lado, escolhas que eu quero aprender a fazer. E começar a colocar ali compromissos reais com você mesmo. Cara, eu não quero mais detonar a minha saúde do jeito que eu estou fazendo, cara. Excesso de trabalho, comida ruim, sem tempo de cuidar de mim, sem tempo de me amar, sem tempo de estar com as pessoas que eu amo. Eu quero ser menos workaholic, eu quero cuidar mais de mim. Ah, eu quero parar, cara, de agredir as pessoas, de perder a têmpera no momento em que alguém discorda de mim. Beleza. Ah, eu quero parar de me isolar quando tenho problemas e aprender a procurar as pessoas que me amam, me tornar acessível a elas. Parar de ser, como eu digo de mim, parar de ser autista. Coloque numa folha, cara, o que você não quer mais para você. Coloque o que você quer. Eu quero terminar dizendo o seguinte. O Salmo 32 me ajudou numa fase muito difícil da minha vida, quando eu me vi incapaz de fazer novas escolhas. Quando eu acordei um dia com uma voz na cabeça falando para mim assim, cara, você nunca vai mudar. Você nunca vai mudar. Talvez porque eu tenha tentado ser alguma coisa que eu não tinha
maturidade para ser na época. A gente estava conversando disso agora lá na classe discipulado. Às vezes a gente é imaturo. Por quê? Porque é o tempo. Eu não posso cobrar de uma criança de 2 anos que ela tenha a maturidade de uma criança de 5. As coisas têm que andar no tempo para que elas possam amadurecer. Todo mundo tem um tempo de maturidade. É diferente de escolher ser imaturo. Então teve um tempo que eu me cobrei excessivamente, depois eu me odiei excessivamente. O Salmo 32 chegou na minha vida num momento importante. E outro texto que chegou importante na minha vida nesse tempo foi os capítulos 7 e 8 de Romanos. Por quê? Porque lá, no final do capítulo 7, Paulo escreve assim, versão a mensagem: decido fazer o bem, mas de fato não faço. Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro. Minhas decisões não resultam em ações. Algo está muito errado no meu interior e sempre tira o melhor de mim. Isso acontece tanto que já é previsível. No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar. Já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta? Ele termina o capítulo 7 assim, que é um capítulo muito pessimista, mas que consola. Por quê? Porque às vezes quando a gente passa por uma luta de caráter, nós achamos que só nós que temos isso. Às vezes eu acho que eu sou o pior cristão do mundo, porque só eu que empaco na área da minha sexualidade, ninguém mais para ali. Só eu que luto com dinheiro e cobiça e inveja, ninguém tem problema com isso, só eu. Eu me sinto a pior pessoa do mundo, porque eu tenho problema em dizer a verdade para as pessoas, eu sou viciado em agradar as pessoas, eu sou manipulador das pessoas, só eu que sou assim. E às vezes o diabo diz assim, só você é assim mesmo, cara. Você é o pior crente do mundo, você é o que há de ruim. Quando nós ouvimos Paulo dizendo isso dele, isso fala assim, caramba, essa é a experiência de todos nós. Essa é a experiência de todos nós que somos filhos de Adão e filhos de Eva. Essa é a experiência de todos nós, almejar o bem e não fazê-lo, detestar o mal e cometê-lo. Essa é a experiência de todos nós. Afinal de contas, há alguém que possa nos ajudar? Não é essa a verdadeira pergunta. Ele encerra o capítulo 7 e inicia o capítulo 8. Mas graças a Deus, porque Deus nos deu a vitória para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eles foram perdoados pelo sangue de Cristo e agora um novo poder está agindo em cada um deles. Glória a Deus, glória a Deus. Isso quer dizer que eu fui perdoado e hoje Deus está atuando na minha vida por causa da presença do poder do Espírito Santo. Todo dia o Espírito Santo está junto de mim ali, cara. Hoje a gente vai andar mais um pouco. Ontem a gente caiu, foi triste, a gente chorou, beleza, mas hoje a gente está de pé de novo. Bate a poeira do pó, bate a poeira do corpo, segue em frente, levanta a fronte. Não fica assim, não fica para baixo. Não deixe o diabo chafurdar a sua cara na vergonha. Não deixe. Não deixe. Ele é seu inimigo, ele é seu acusador, é trabalho dele, todo dia lembrar você de que você é isso, aquilo outro, que Deus não te ama, mas isso não é verdade. A cruz diz a verdade, a cruz é verdade. Que verdade? A verdade de quando Pôncio Pilatos tentou se impôs sobre Jesus e disse assim, poxa vida, você está aqui comigo e não fala nada. Eu tenho poder sobre você. Eu tenho poder para dizer se você vive ou morre. Mas no Evangelho de João, Jesus diz assim, nenhum poder você tem sobre mim, senão aquele que do alto lhe fora dado. Se eu quisesse, eu pediria, e agora o meu Pai enviaria legiões de anjos ao meu favor. Nenhum poder você tem sobre mim. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que Jesus escolheu você. Jesus poderia ter escolhido outra coisa, mas Jesus escolheu você. Você é amado. Você é querido. Você é de fato a menina dos olhos de Deus. Ele te ama. Esse é o motor da mudança de vida. Esse é o motor que nos leva
a nos amar também, nos aceitar e falar assim, cara, eu não vou fazer velhos caminhos, sabe por quê? Porque eu sou melhor do que isso. Sou melhor do que isso. Sou amado do Pai, minha identidade é de filho de Deus, filha do Eterno. Isso não é para mim. Novos caminhos. Eu quero te desafiar nessa semana a fazer novos caminhos. Vamos orar juntos? Jesus querido, obrigado por esse tempo em que a gente pôde cantar aqui, lembrando a igreja primitiva que cantava muitas vezes escondida no escuro das casas. Sim, dessa igreja que foi perseguida, massacrada. Lembrando, Jesus, o verdadeiro teor da nossa fé. Lembrando, Jesus, a natureza mais profunda da nossa identidade. Obrigado, Jesus, por hoje. Obrigado pela falta de luz. Obrigado pela presença dela. Como diz o antigo hino que nós cantamos tanto tempo, obrigado até mesmo pela esperança que falhou. Obrigado por tudo. Fica conosco. Nos ajuda, Jesus. Faz caminhos novos para os nossos pés. Que o Teu Espírito possa nos ajudar, em nome de Jesus, a fazer novas escolhas essa semana. Que a gente possa fazer novas escolhas. Que a gente possa deixar de lado essas escolhas que não nos cabem mais, não nos vestem bem, não estão mais adequadas à nossa nova condição de pessoas amadas do Eterno. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas aqueles que confiam no Senhor, a sua misericórdia os assistirá. Jesus, que nós possamos ter a assistência da sua misericórdia a cada dia, que nós possamos aprender a ouvir e obedecer, não indo além, não ficando aquém. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém.